Queridos juvenis, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Para mim é uma grande alegria estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Sou o pastor Gideão e vocês são muito bem-vindos nesta manhã. Bom dia, paz do Senhor, queridos juvenis. Já estava trocando aqui, né? Juvenis. Eu cumprimento vocês com um bom dia, a paz do Senhor Jesus, né? Hoje é domingo, dia 14 de agosto, dia do Senhor. Dia de nos alegrarmos e cultuarmos ao Senhor em adoração. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês para, junto com o pastor Gideão, ministrar essa aula. Que Deus nos abençoe neste dia. Amém. Elis, hoje também é segundo domingo de agosto, hoje é dia dos pais. Então, eu quero parabenizar, né, a todos os pais que estão assistindo essa aula, né, de repente está assistindo até com o seu filho aí. Então, quero dar um parabéns especial para vocês. E eu também sou pai. Só que hoje eu não quero esse negócio só de beijos e abraços, não. Eu quero presente. Só um parabéns não serve, não? Serve não, eu quero presente, quero ganhar presente. Já está providenciado o presente. Amém. Olha, nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 7 da nossa EBD. E o título da nossa lição hoje é Jonatas, o valor da lealdade. Então nós vamos falar hoje sobre lealdade nos relacionamentos, com um enfoque especial na amizade. Então, antes da gente começar, eu peço que você dê um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, participe do chat. E se você está nos visitando, você é muito bem-vindo neste dia, né? Nessa nossa aula. Coloque o seu nome aí no chat e fale que você está nos visitando. Nós queremos dar um bem-vindo especial para você. Então, pegue aí sua Bíblia, revista, e vamos iniciar a nossa aula com uma oração. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor neste domingo, que é o dia que devotamos ao Senhor, Pai, como Amém. Um culto de ações de graça, de louvor e adoração. Que possamos, ó Pai, aprender a Tua palavra e que cada juvenis, ó Pai, cada visitante que aqui está conosco, Sim, possa, ó Pai, guardar esta palavra no seu coração. Sim, e que possa, ó Pai, praticá-la, ó Pai, cada dia mais em sua vida. No nome de Jesus. Amém. 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 Vamos então, cada um, sei que vocês já estão aí com a revista, com a sua Bíblia, nada de ficar deitado. Se você está deitado, você levanta, se espreguiça, né? Toma o seu cafezinho e agora a gente vai pegar a revista, né? E vamos ler aqui, primeiramente, o texto áureo, né, da nossa revista, que é a lição de número 7, que diz Jonatas, o valor da lealdade. O nosso texto áureo está em 1 Samuel, no capítulo 20, versículo 42, que diz: E disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Glória a Deus. Vamos agora passar para a nossa leitura bíblica em classe. Você que já está com a revista, vamos juntos acompanhar. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 1 a 6. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra.
e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Amém. Glória a Deus, né, pela sua bendita palavra. Vamos então aqui iniciar o nosso comentário. Queridos juvenis, nós sabemos que Deus, ele é uma trindade. Ele é um e ao mesmo tempo é três. Por quê? Porque ele é um Deus em três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então a existência de Deus, ao mesmo tempo que ela é uma existência maravilhosa, ela também é uma existência misteriosa. Por quê? Porque é um Deus em três pessoas. E dentro da Trindade há o relacionamento entre eles. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vão se relacionando, eles se relacionam. Então existe um vínculo entre eles desde toda a eternidade. Deus, Elis e queridos juvenis, nunca foi um ser solitário. Por quê? Sempre existiu o Pai, sempre existiu o Filho, sempre existiu o Espírito Santo, e eles sempre se relacionaram. Então havia vínculo, vínculo, comunhão entre eles, relacionamento entre eles, e por que não dizer que há amizade, né, entre os membros da Trindade. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 35, diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então, que versículo maravilhoso, né? Então, quando Deus resolveu iniciar a criação, a primeira coisa que Deus criou foi os anjos. Então, Deus ele não era solitário, porque tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora ele cria os anjos. Né? Então, os anjos estão lá no céu junto com ele. Mais gente, vamos pensar assim, né? E na criação do homem, Deus disse o seguinte, está em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus criou um ser semelhante a ele, igual a ele, um ser relacional. O homem foi criado como um ser relacional, com capacidade para se relacionar. Então Deus criou o homem para se relacionar com ele mesmo e também relacionar com os outros seres. Mas faltava, né, no Jardim do Éden, alguém para fazer o par com o homem. E a gente pensa, Elis, que cada animal tinha o seu par. Sim. Mas o homem não tinha. Então, Deus falou o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajudadora idônea para estar com ele. Vou fazer uma mulher para estar com ele, uma companheira. Então, quando Deus contemplou a sua obra, ele viu que tudo era bom. Mas em algum momento, ele disse o seguinte: não é bom que o homem esteja só. E aí Deus cria a mulher. E o homem e a mulher agora vão reproduzir, vão encher a terra. Muita gente, muitas pessoas, vamos pensar assim, muitos relacionamentos e muitas amizades. Amém. E em Eclesiastes 4, versículos 9 e 10, a palavra de Deus nos diz que melhor é serem dois do que serem um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, queridos juvenis, é muito bom se relacionar com pessoas e ter amigos, né? E Deus nos fez assim, como o pastor Gideão já disse, seres relacionais. As amizades, elas têm um grande valor. E um amigo verdadeiro é um tesouro. Amigos leais são uma bênção para as nossas vidas. Em Provérbios 17:17 diz: o amigo ama em todos os momentos, mesmo quando há problemas. Ele é sempre um ombro amigo. Em outras traduções diz que um amigo ama em todo tempo, mas na adversidade se revela um irmão. E aí, juvenis,
Pastor Gideão, você tem muitos amigos? Vocês têm muitos amigos? Eu tenho muitos amigos. Coloca aí no chat para nós sabermos, aí para nós acompanharmos, se você tem muitos amigos, se você é uma pessoa que está aberta a novas amizades, né? Demonstrando simpatia com as pessoas. Diz aí para nós. Feliz. Mas tem um alerta, Pastor Gideão. Sim, tem um alerta. Antes desse alerta, eu quero dizer o seguinte, que é muito importante esse ponto que você falou aí, a questão assim do amigo nas horas da adversidade, né? Porque o verdadeiro amigo é aquele que não te abandona quando você está na pior. Então, quer dizer, quando você está passando por uma luta, quando você está passando por uma prova, então muitas vezes eu já tive essa experiência na minha vida, que eu estava passando uma dificuldade muito grande e um amigo chegou e simplesmente colocou a mão no meu ombro. Ele não falou nada, ele colocou a mão no meu ombro. E a mão dele no meu ombro fez toda a diferença. Então eu me senti muito confortado, muito consolado com aquela mão amiga no meu ombro. Então isso é muito importante. Então, o alerta, né, que em relação às amizades, com cuidado, né, que nós precisamos ter, né, nesse tempo que tantas coisas, tantas pessoas, né, sendo influenciadores, então nós somos pessoas que podemos ser influenciadas para melhor ou para pior, pelas pessoas com as quais nós convivemos, né, com as nossas amizades. Então este é um alerta que precisamos ter dos falsos, para identificarmos os falsos amigos. E assim como bons amigos podem nos fazer um grande bem, as más amizades, elas podem nos influenciar negativamente e nos prejudicar espiritualmente. No Salmo capítulo 1, versos 1 e 2 diz que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Então, a base da nossa fé, a nossa regra, né, de fé e prática é a palavra de Deus. Amém. Não é verdade? Glória a Deus. Queridos juvenis, nós estamos estudando nesse trimestre, que é o terceiro trimestre do ano, sobre personagens marcantes da Bíblia. A primeira lição falou sobre José, a segunda sobre Miriam, a terceira sobre as filhas de Zelofeade, a quarta sobre Sansão, né? A quarta sobre Josué, Josué, a quinta sobre Sansão e a sexta sobre Samuel. Então já estudamos aqui 6 lições. E eu pergunto para você, juvenil, qual desses personagens mais te impactou, mais te impressionou? E por quê? Esses 6 personagens que eu acabei de citar aqui. Qual que você escolhe, né, não como a melhor aula, mas como personagem bíblico que mais te impactou e por quê? E eu vou escolher o meu, Elise. Depois eu queria que você falasse o seu também. Desses 6 personagens aqui, o que mais me impactou foi Samuel. Porque Samuel, ele teve aquele nascimento, né, milagroso. E teve um chamado espetacular. E depois a vida dele foi uma vida íntegra, né, governando Israel, quando ele era profeta e juiz. Então, governando Israel. Então, ele teve uma vida íntima, uma vida de oração. E a vida de Samuel, para mim, tem assim, muita inspiração. Então, eu, analisando, né, os personagens, eu gostei muito da história das filhas de Zelofeade, né, por, né, se identificar também como mulheres. Nós percebemos nessa fase, né, que elas estavam, nessa época, elas, com toda a limitação que tinha, né, por ser mulher, que era imposta na cultura da época, elas decidiram fazer a diferença no seu tempo, né? Elas ousaram a fazer um pedido, a clamar a Moisés, né, os seus direitos. E aí nós vamos ver que Deus, o próprio Deus, instruiu Moisés
de que elas tinham a razão, né? Então, assim, me chamou a atenção porque elas confiaram em Deus, né? Elas confiaram em Deus porque o não elas já tinham, como a gente diz aí, né? No nosso dia a dia. E elas confiaram em Deus e foram até Moisés, confiantes de que alguma coisa ia acontecer. E aí nós, né, aprendemos que Deus falou com Moisés que elas tinham razão. Então, são personagens assim que marcam, né, para nós, principalmente para nós mulheres, que a gente precisa depender totalmente de Deus, né? Então, hoje nós vamos estudar sobre um jovem que se tornou um dos maiores exemplos de lealdade da Bíblia, que é Jonatas. E será que temos escolhido amigos sinceros quanto ele? Então, Jonatas, ele fez escolhas certas em relação à amizade. Então, Jonas era leal ao seu amigo. Jonatas. Obrigado. Jonatas era leal ao seu amigo Davi, e Davi também era leal a Jonatas. E a gente vê, Elis, que amizades são escolhas. Nós escolhemos os nossos amigos. Isso. E vocês, juvenis, vocês estão escolhendo bem as suas amizades? Amizades são escolhas. Então isso é muito importante, né? E quanto a nós mesmos, será que temos sido também um amigo fiel para os nossos irmãos, para o nosso próximo? Será que realmente a gente é aquele amigo que as pessoas, né, podem realmente confiar na gente? Então você tem sido um bom amigo? Você tem sido uma boa amiga? Seria bom a gente refletir sobre isso. Agora, quem é Jonatas, né? Vamos trazer aqui algumas informações, vamos trazer aqui algumas curiosidades sobre Jonatas. Jonatas, ele é um príncipe em Israel. Ele é o filho mais velho de Saul. Sua mãe se chamava Ainoã. E ele tinha 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. O nome dos seus irmãos era Abinadab, Malquizua e Isbosete. E 2 mulheres, ele tinha 2 irmãs, que se chamavam Merabe e Mical. Além destes, Jonas também tinha outros irmãos, filhos de uma concubina de Saul. E Jonatas, ele foi o pai também de Mefibosete, que tinha apenas 5 anos quando Jonatas morreu. Mefibosete tem uma história muito interessante que eu vou contar aqui resumidamente. Ele era filho de Jonatas. E quando o pai dele morreu, quando Jonatas morreu, a ama, a cuidadora de Mefibosete, ela fugiu, porque ficou com medo, né? Morreu o avô, morreu o pai. E nisso ele tinha 5 anos, ela saiu correndo com ele, e ela tropeçou, caiu, e aquela criança caiu também, e ele machucou os 2 pés, e ele ficou aleijado. E ele foi levado para um lugar chamado Lodebar. E Lodebar significa pasto seco, um lugar de vergonha. Pois bem, ele ficou ali durante muito tempo, mas depois Davi, né, que era o rei de Israel, lembrou-se da amizade que teve com Jonatas e quis saber se Jonatas tinha algum parente ainda, algum filho, né, que ele pudesse usar de misericórdia, pudesse fazer alguma coisa boa para esse descendente de Jonatas. E aí então foi trazido à presença de Davi Mefibosete. E Mefibosete sai lá de Lodebar, pasto seco, lugar da vergonha, para então agora estar diante do rei. Ele agora vai comer na mesa do rei. Glória a Deus. E vai ser cuidado pelo rei. Amém. Então a história de Mefibosete é muito interessante. Jonatas também, ele era um exímio guerreiro. E ele herdou do pai grande força e aptidão para a guerra. E ele se destacava também no arco e flecha, né? Então ele sabia muito bem atirar, né? Flechas. Ele sabia muito bem usar esse armamento de guerra tão importante nos tempos antigos. E continuando a história de Jonatas, em certa ocasião ele derrotou uma guarnição inteira de filisteus, cerca de 20 homens, acompanhados somente do seu escudeiro. Está registrado em 1 Samuel, no capítulo 14. Além do número, né, de oponentes enfrentados, o que chama atenção neste episódio é o motivo de que Jonatas ele fez
para que se revestisse de muita coragem e ousadia. Né? Então, aqui ele diz, no versículo 14, diz o seguinte: disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Amém. Né? Então teve toda uma estratégia. Nós recomendamos que você leia esse capítulo. Né? Tem a estratégia de guerra ali nesse momento, que Jonatas demonstrou uma coragem intensa. Né? Ele cita lá, ele fala uma frase para o seu companheiro ali, que estava com ele, com o moço que ajudava ele. Ele diz uma palavra: olha, se os filisteus falarem assim, nós vamos fazer assim. E aí seguiu da forma que ele confiou no Deus que iria ajudá-los daquela forma. Então ele fala: para com o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Né? Então Jonatas, ele teve uma fé notável e uma coragem também que fica evidente nesse episódio. Então Jonatas cria num Deus vivo, e se ele quisesse operar, não precisaria de um exército completo. Ele poderia dar a vitória a Israel com apenas 2 homens, ele e o seu escudeiro. Muito bem, então esse ato de bravura de Jonatas, né, quando ele vai lá e ataca e vence uma guarnição de filisteus, conforme a nossa irmã Elis falou, né, foi um ato de heroísmo da parte dele. Sim. Jonatas se tornou um herói um herói dos soldados de Israel. Então, assim, ele teve muita coragem, muita fé, né, e as circunstâncias dessa batalha apontam para uma ação sobrenatural. A fé de Jonatas, a coragem de Jonatas e Deus operando também. Então, por isso que ele venceu a guarnição dos filisteus. E Jonatas, ele tinha vários atributos, ele tinha muitas qualidades. Ele era uma pessoa, né, além de ser uma pessoa muito boa, além de ser um homem honesto, íntegro, Jonatas também, ele tinha várias qualidades que eu quero destacar aqui, né? Já até falamos alguma coisa, né? Coragem extrema. Então ele era um homem muito corajoso, ele tinha fé no Deus vivo, ele era leal, ele era um amigo leal, ele era sábio, ele era honrado, ele era uma pessoa de caráter. Então tudo isso aí é muito importante dentro daquilo que a gente está falando sobre relacionamento. E Jonatas também, ele tinha potencial para ser um grande rei em Israel. Vale lembrar que o pai de Jonatas era o rei Saul. Então, se as coisas procedessem naturalmente, Jonatas seria o futuro rei de Israel. Mas ocorreu, né, aquele problema com Saul, pecado de Saul, Deus rejeitou Saul e Deus mandou Samuel ungir Davi como um novo rei de Israel. Então, apesar de ser príncipe, ele não se deixou contaminar pela sede de poder e de inveja que adoeciam o seu pai, o rei Saul. E depois que Davi matou Golias, ao invés de Jonatas invejar Davi, ter ciúmes de Davi, Jonatas se aproximou de Davi e se tornou o melhor amigo de Davi. E Davi também, né, correspondeu a essa amizade. Davi também se tornou o melhor amigo de Jonatas. Eli, você pode ler para a gente aí 1 Samuel, capítulo 18, verso 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Surgiu então uma grande e duradoura amizade entre os dois, Davi e Jonatas. Muito bom, né, isso aí, né? Então essa palavra é uma palavra que a gente deve destacar. Jonatas o amou, quer dizer, amou Davi como a sua própria alma. Então vamos pensar assim, né? É uma amizade ali entre eles, Jonatas sendo leal a Davi, Davi sendo leal a Jonatas, e agora Jonatas ama Davi como ele ama a si mesmo. Então ele se dedica a Davi, né, como se Davi fosse a sua própria alma. Era um amor intenso, um amor maravilhoso de Jonatas para com Davi.
Então, agora eu quero trazer aqui para a nossa discussão, para a nossa mesa, vamos falar assim, Elis, o seguinte: um comportamento social do nosso tempo, dos nossos dias de hoje, são as amizades virtuais. Eu acredito que você saiba muito bem sobre isso aí. Então, eu queria que você, Juvenis, colocassem no chat aí se vocês têm muitos amigos virtuais. Eu andei dando uma olhadinha, Elizabeth, nas minhas redes sociais para ver quantos amigos virtuais eu tenho. E olha só, eu tenho no Face, o Face já não está mais nem sendo muito utilizado, mas eu ainda sou daquele do Face, né? Eu tenho no Facebook quase 2.000 amigos virtuais. Bem famosinho, né? Eu tô famoso, E no Instagram... No Instagram eu tenho 584 amigos virtuais. Ah, então eu já tô melhor. Tem 1.000 já, hein? Então K? eu já posso ser Deus. Influencer. Olha só. Só que tem uma coisa. Sim. Qualidade. Tem qualidade nessas amizades? Eu suspeito. Eu suspeito que não. É aquela famosa frase, né? Quantidade não é qualidade, né? Então, aí, mas de qualquer forma, eu tenho quase 2.000 amigos no Face, mais 500. Agora, você está colocando aí, né, Juvenis? Coloca aí quantos amigos virtuais você tem. Vamos ver quem é mais influencer aí, hein? Vamos lá, hein? Agora, a questão é o seguinte, né? Esses amigos virtuais, esses seguidores, ou as pessoas que você segue, muitas vezes a gente nem sabe direito quem são essas pessoas. Então a gente pode dizer assim que é uma coisa assim meio irreal, não é isso? São amizades que, se você verificar no link lá, aparece assim, amigos. Quem são os seus amigos? Amigo de amigo. Mas você vai ver, tem pessoas que são lá meus amigos que eu nem sei quem é. Né? Então, é algo assim do nosso tempo, né? Dos nossos dias de hoje. Sim. Muitas amizades virtuais e que, às vezes, não se configura uma amizade real, uma amizade verdadeira. Alguém que você pode compartilhar suas dores e suas alegrias. Muito bem. Aqui nós vamos ver no tópico da lição a aliança de Davi e Jonatas, né? Um laço muito forte de amizade se desenvolveu entre Davi e Jonatas. Jonatas se comprometeu completamente com essa amizade de Davi. Jonatas passou a defender Davi diante do seu pai Saul, que tinha ciúmes de Davi. Né? Um grande escritor, ele escreveu o seguinte: amigo é aquele que te defende em público e te confronta no secreto. Opa, gostei dessa frase. Você repete essa frase aí. Amigo é aquele que te defende em público e te confronta em secreto. Muito bom. E aí, você defende seus amigos em público? Confronta-os em secreto? Interessante, Elise, essa palavra aí. É assim, que os amigos não são os verdadeiros amigos não são aqueles que vão te aplaudir em todo momento. Passar a mão na sua cabeça, justamente, né? Quando você precisar de um puxãozinho de orelha, o amigo vai estar lá e vai te chamar a atenção. E vai falar, olha, aquilo que você fez não foi legal. Aquela palavra que você falou não foi legal. Só que ele não vai fazer isso aí na frente de todo mundo. Ele não vai te ridicularizar. Então, ele vai até te defender em público. Porém, secretamente, ele vai lá e vai conversar com você e vai abrir os seus olhos. E vai dizer, e vai te mostrar, vai fazer você enxergar o seu erro, o seu problema. Isso é muito interessante nas amizades. Se você não tem um amigo que abre os seus olhos para o perigo, então ele não é um amigo de verdade. E em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 3, diz: então Jonatas fez aliança com Davi, porque o amava como a si mesmo. Então, Jonatas e Davi, eles fizeram uma aliança de amizade, eles firmaram um acordo para manter o respeito um pelo outro, para cuidar dos interesses um do outro, tanto na vida quanto após a morte. Jonatas tirou a capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, a sua espada, o seu arco, né, o seu cinto. Isso era um ato simbólico de que Jonatas renunciou pertences valiosos em favor da sua amizade. Então Jonatas, mais tarde, avisou a Davi que seu pai intentava matá-lo. Olha que fidelidade, né? Que lealdade. Muito bem.
essa aliança de Davi e Jonatas, essa aliança de amizade, a gente vê, Elis, que isso havia nos tempos antigos, né, na cultura semítica. Mas isso não tem hoje mais. Hoje, você não, eu pelo menos desconheço na nossa cultura ocidental, dois amigos que falem assim, ó, vamos fazer uma aliança de amizade. Não existe isso. Hoje nós somos amigos, a gente chega, conversa com a pessoa e as pessoas se tornam nossos amigos, nós nos tornamos amigos das pessoas, mas não tem essa formalidade, né, de pacto, com uma aliança, entendeu? Contrato, não tem. Então é uma coisa muito mais assim, vamos pensar assim, despojada, né? Em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 17, diz assim, Jonatas fala para Davi, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Esse versículo aqui, Elis, ele é muito importante, porque a essa altura, né, das vidas de Jonatas e Davi, Jonatas já sabia que seu pai havia sido rejeitado pelo Senhor. Se Saul foi rejeitado pelo Senhor, e se Deus mandou ungir Davi, e se Davi seria o futuro rei de Israel, e eles já estavam sabendo disso, então Jonatas, entre aspas, estava praticamente descartado como futuro rei de Israel. E ao invés dele ficar furioso contra Davi, que estava talvez assim que ocuparia o seu lugar, ao invés de ficar furioso contra Davi, não, ele faz amizade com Davi. E ele fala, Davi, você vai ser rei em Israel, você vai reinar. E eu vou estar junto com você. Então, muito interessante essa colocação de Jonatas, uma pessoa que não teve inveja, não teve ciúmes, né, de Davi, e se colocou assim à disposição para ajudar Davi no seu reinado. Então, Jonatas desiste de ser rei em favor de seu amigo. Ele reconhece a mão de Deus sobre Davi e que ele, né, Davi, é o escolhido de Deus para reinar. Então, Jonatas ele teve caráter suficiente para dar mais valor à vontade de Deus e sua amizade com Davi do que a glória do trono humano, né? E lembrando que ele era o sucessor da cadeira do trono de Israel. Agora sobre a morte de Jonatas, né, o próximo tópico da lição, diz que ele morreu em uma batalha no mesmo dia que seu pai e irmãos. Em 1 Samuel, capítulo 31:2 diz, e os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos e mataram a Jonatas e Abinadab, a Malquizua, filhos de Saul. E Davi lamentou a morte de Saul e de seu amigo Jonatas. Porque realmente foi uma grande tragédia, né? No Sim. mesmo dia, veja bem, no mesmo dia, morreu numa batalha, morreu o rei e morreu 3 Quase filhos a do família rei. toda. Então, né? quer dizer, foi uma tragédia, assim, né? Sem tamanhos em Israel. E esse lamento está registrado em 2 Samuel, no capítulo 1, versículo 16, que diz, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. A expressão teu amor era maior que o amor das mulheres significa que a amizade de Jonatas era mais desejável e acima de tudo e todos que Davi conheceu. Queridos juvenis, no Evangelho de João, nós vemos também um amor especial de Jesus pelos seus discípulos. E por que não dizer por nós, né? Por você verdade. e por mim. João 15:13 diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Que palavra então, maravilhosa. Isso, Jesus deu a sua vida por nós, seus amigos. Ele é o melhor amigo, o mais chegado que um irmão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus é o melhor amigo. Jesus é nosso melhor amigo, mais chegado. Irmão. Glória a Deus. Porque nós temos Jesus Cristo, aquele amigo verdadeiro, aquele amigo que não falha, nunca falha conosco, aquele companheiro que está sempre conosco. Nas horas alegres, nas horas tristes, o Senhor está sempre ali conosco. Glória a Deus. Amém.
Agora, Elis, nós vamos passar para um quadro diferente, né, na nossa aula. Nós vamos passar para vamos agora entrar no quiz, né? Então vamos chamar aqui uma pergunta, vamos ouvir aqui a participação, né, de alguns dos nossos alunos com algumas perguntas, né? E vamos então ouvir a primeira pergunta sobre esse tema. É um quiz sobre amizade, perguntas sobre amizades e também que tem alguma relação com essa aula de hoje. Alguma dúvida, né? Que nós estamos aqui falando. Então vamos ouvir a primeira pergunta. Vamos pedir para rodar aí o vídeo com a participação dos nossos alunos. A primeira pergunta, vamos lá. Rapaz, senhor Vinícius, tudo bem? Meu nome é Lucas e estou aqui para poder fazer uma pergunta a um dos nossos professores. Então vou dirigir essa pergunta ao pastor Gideon. A Bíblia constata que Jonatas amou a Davi como a sua própria alma e que Davi considerava o amor de Jonatas mais maravilhoso do que o das mulheres. Então minha pergunta é o seguinte: que tipo de amor havia entre os dois, entre Davi e Jonatas? Obrigado pela pergunta, Lucas. A sua pergunta é uma pergunta muito pertinente, né? E nós vamos esclarecer aqui, né, que tipo de amor havia entre Davi e Jonatas. Muito bem, no amor de Jonatas, né, no amor que Jonatas sentia por Davi, não havia nesse amor desejo sexual. Então vamos já de cara, de pronto, eliminar, né, qualquer tipo de conotação sexual, qualquer tipo de sentimento, desejo, né, homossexual entre Davi e Jonatas. Então não há a menor possibilidade de defender, né, uma suposta homossexualidade entre os dois. Muito embora a gente vá até encontrar algumas pessoas maldosas e desonestas que querem, né, trazer a seguinte mensagem: olha, entre Davi e Jonatas havia ali um amor entre eles, eles eram mais do que amigos, eles eram amantes. A gente vai encontrar pessoas desonestas, mas a Bíblia não fala isso. Pelo contrário, né, esse amor que Davi sentia por Jonatas era um puro amor, era uma amizade, né? Então aqui, a título de curiosidade também, a palavra hebraica Aev, né? Olha eu falando de hebraico aqui. A palavra hebraica Aev, traduzida por amor, na passagem de 1 Samuel 18:1, é uma palavra usada sem a conotação sexual. Então, no hebraico, significa amor humano. Significa que você gosta de uma pessoa. Significa também que você gosta de alguma coisa. Por exemplo, um alimento, você, né, aprecia um determinado alimento, ou você gosta de alguma bebida. E essa palavra também é usada em relação à divindade, em relação a Deus, em relação a você amar a Deus. Mas não é utilizada em relação com conotação, com sentido sexual. Então a palavra amar, de cunho sexual no hebraico, é a palavra iada. E essa palavra é encontrada em Gênesis 19:5, por exemplo, né? E ela é traduzida para nós como conhecer. Eu vou ler aqui Gênesis 19:5, que diz assim: e chamando a Ló, perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram essa noite em tua casa? Traze-os cá fora, porque queremos conhecê-lo. Esse conhecê-lo aí tem conotação sexual. Então, quer dizer, eles queriam ter relação sexual com os anjos que estavam lá na casa de Ló. Então, a diferença da palavra iada, que é a palavra com conotação sexual, esse tipo que é traduzido no nosso português como conhecer, e a outra palavra, aev, que não tem conotação sexual. O amor que Jonatas sentia por Davi, e Davi sentia por Jonatas, era o mais puro amor. Era o amor entre irmãos, né, que desejavam cuidar um do outro. Então, eles tinham uma aliança de amor, conforme nós vimos aqui na aula. Eles tinham uma aliança de amizade, né? Então a Elis falou, eles tinham uma aliança de amizade, e nessa aliança de amizade, um deveria cuidar do outro. Inclusive, né, se um morresse, porque eles eram guerreiros, da família, né? Se um deles morresse, o que ficasse vivo cuidaria da família do outro. Foi o que aconteceu. Davi cuidou de Mefibosete, o filho de Jonatas. Agora, interessante, para nós fecharmos aqui essa questão, é o seguinte, que nós temos uma aliança de amor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos uma aliança de amor com Deus e com os nossos irmãos. Amém. Amém?
Então vamos ouvir agora a nossa segunda pergunta. Vamos continuar com o nosso quiz aqui. A paz do Senhor, Juvenis, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Vitória e eu tenho uma pergunta para a irmã Elizabeth. Pergunta é: o que nós devemos considerar como inaceitável dentro de uma amizade? Obrigado pela pergunta, Vitória. Antes de responder objetivamente essa pergunta, eu quero dizer que é muito importante ter amigos e amigos confiáveis e leais, que são verdadeiros companheiros, né, na nossa caminhada. Então, quero destacar aqui o papel da família como os nossos amigos, né? O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, eles têm papel fundamental como amigos para toda a vida, por toda a vida. E o nosso grande e melhor amigo, o pastor Gideão já falou, é Jesus. Ele nunca falha conosco. Nós podemos até falhar, só podemos ser infiéis para com ele, mas ele enviou o Espírito Santo como nosso conselheiro, como nosso ajudador e como nosso advogado. Amém. E quanto à pergunta, o que é inaceitável, intolerável em uma amizade, de acordo com a nossa lição, é uma amizade onde não há lealdade. Então, a falta de lealdade é inaceitável em uma amizade. Então, nós não devemos aceitar deslealdade em um relacionamento entre amigos. Então, reforçando, a lealdade é permanecer fiel ao amigo, defender a sua reputação, impulsionar a relação de confiança. Se você não confia em uma pessoa, que tipo de amizade vai ter com ela, não é verdade? Então, por exemplo, se um amigo, né, que não fala a verdade para você, que mente para você, que não está sendo leal à sua amizade, isto é inaceitável, que fique bastante claro para você. O exemplo de amizade entre Davi e Jonatas serve para nós. Eles eram leais um ao outro. Então, que vocês possam ter, né, clareza em saber discernir o que é ser leal e desleal. Não é mesmo, pastor Gideão? Agora, é interessante, Elis, né, nessa resposta sua aí, a gente relembrar que amizade é escolha. Escolha. Você escolhe as suas amizades. Então, às vezes, a pessoa está num relacionamento em que o seu, né, amigo ou a sua amiga está tendo um comportamento inaceitável. Então, temos que frisar, amizades são escolhas. Você escolhe. Então, da mesma forma como você escolhe, você pode também dar um tempo nessa amizade, se ela está te prejudicando em alguma forma. Vamos ouvir agora a próxima pergunta. A paz do Senhor, meu nome é Pedro, e a minha pergunta é direcionada ao pastor Gideão. Um cristão pode ter amigos não cristãos? Se a resposta é sim, como ele deve agir com esses amigos? Obrigado, Pedro, pela sua pergunta, né? Sua pergunta é muito importante. Será que podemos ter amigos não cristãos? Olha só, preste atenção nessa resposta que eu vou dar. Nós temos que ser colegas de todo mundo. Eu vou separar aqui amizade de coleguismo. Então você tem que ser colega de todo mundo, você tem que falar com todo mundo, você precisa ser simpático com todos, você precisa, ao chegar num ambiente, você precisa falar com todas as pessoas. Isso faz parte da nossa educação. Sim. Então, uma pessoa educada é uma pessoa que dá bom dia, que dá boa tarde, que está em contato com as pessoas, que não é alguém antipático, né? Agora, veja bem, aquela amizade, e vamos colocar assim, aquela amizade íntima, onde você, né, traz a pessoa, muitas vezes a pessoa está frequentando a sua casa, ou você está frequentando a casa dele, vocês saem juntos, vocês, de repente, até trocam confidências, né, contam segredos. Então, esse tipo de vínculo com alguém que é descrente é muito perigoso e prejudicial. Inclusive, a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte, né? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Não tem comunhão entre luz e as trevas. Então, pensa comigo da seguinte forma. Aquilo que você mais preza, aquilo que você mais zela é pela sua comunhão com Deus. E aí você tem um amigo íntimo que é descrente e ele não está nem aí para esse Deus que você serve.
Ele não está nem aí para Jesus Cristo, para a igreja. Então aquilo que você acha que é a coisa mais importante da sua vida, que é o seu relacionamento com Deus, é aquilo que ele despreza completamente. Então como pode haver uma amizade... Qual sintonia vai ter aí, né? Como pode haver uma amizade saudável nesse nível? Então eu acredito que você pode falar com todo mundo, ser amigo, ser colega de todo mundo. Agora ter esse vínculo íntimo, aí você tem que fazer isso com os cristãos, com pessoas da mesma fé. Senão, pode haver, né, um desvio, na verdade, de conduta, de comportamento, e isso pode ser prejudicial. Agora, se você está se relacionando com uma pessoa, com um amigo, com o intuito de trazê-lo para a fé, com o intuito de ganhar a confiança dele, para trazer ele para a igreja não, para a fé cristã, né, para que ele conheça Jesus Cristo, então que você faça isso com muita sabedoria e prudência. Com muita sabedoria e maturidade, prudência. né? E maturidade. É isso aí. Vamos então agora para a pergunta de número 4. Paz do Senhor, pessoal. Aqui é o Alisson. E a minha pergunta vai para a irmã Elizabeth. Como eu posso distinguir a verdadeira e a falsa amizade? Muito obrigado, irmão Alisson, juvenil Alisson. Obrigado pela sua pergunta. Essa pergunta sugere que há verdadeira amizade e falsa amizade. Isso é mais real do que nós imaginamos, né? Existe sim a verdadeira amizade e a falsa amizade. Então vamos fazer aqui uma distinção da seguinte forma: amigos verdadeiros e amigos falsos, né? Amigo verdadeiro, sempre sincero. Amigo falso, ele vai ser fingido ou mentiroso. Amigo verdadeiro, ele é sempre leal. Amigo falso, ele é desleal. Amigo verdadeiro, ele é confiável. Amigo falso, ele é desconfiável, né? Ele é suspeito. Amigo verdadeiro, se preocupa com você. Amigo falso, inveja você ou tem ciúmes de você. Então vamos chamar agora a próxima pergunta. Nós já estamos chegando para o final das perguntas. Vamos lá. Olá, boa tarde, a paz a todos. Eu me chamo Leandra e a minha pergunta é direcionada ao pastor Gideon. Pastor, o senhor já teve momentos marcantes com os amigos na igreja? Muito bem, obrigado, Leandra, pela sua pergunta, né? Então, assim, eu, na minha vida cristã, tive várias experiências na juventude. E eu vou relatar aqui 2 experiências, uma negativa e outra positiva. A experiência negativa, vamos começar com a experiência negativa, foi o seguinte: eu tinha uma amiga lá quando eu era jovem, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês. Eu tinha uma amiga, e um dia essa amiga que era cristã, era crente, me chamou para ir num baile. Veja só, Eli, se tem cabimento um negócio desse. Eu, servo de Deus... Você vai derrubar a mesa, vai derrubar a mesa. É porque eu falo, eu vou mexendo com intenso. Tudo. Voltando aqui. Então, eu, um servo de Deus, um jovem que está lá na igreja, que, né, ama o Senhor, que quer servir a Deus, de repente recebe um convite de uma amiga para ir num baile. O que eu vou fazer num baile? Dançar, beber, né, e dar lugar à carne. Então eu disse não. Eu falei, não, eu não vou, não quero ir. E como eu disse não, aí ela também cortou a amizade comigo. Então, perdi uma amiga. Então, não era amiga, né? Não era amizade, amiga, né? Aí está provado. Então, eu quero frisar para vocês, juvenis, que não também é a resposta. Você tem que aprender a dizer não. Quando um amigo, mesmo que seja da igreja, tente, né, fazer uma abordagem com você e te levar, de repente, para um caminho, para uma situação que não é aconselhável, que não é bíblica, que não é saudável, que não é espiritual. Então... nesse momento você tem que dizer não, você tem que aprender a dizer não. Ter maturidade, né? Não vou, isso vai desonrar a Deus, eu não vou fazer. Agora, uma experiência positiva, né? Eu lembro que eu tinha lá meus 16 anos, 17 anos, e eu, junto com alguns outros amigos, a gente tinha projetos, sonhos. A gente queria trabalhar, a gente queria arrumar emprego, a gente queria estudar, fazer faculdade. Queria casar. Casar, primeiramente era casar, né? Aí o que a gente fazia? Né? A gente se reunia todos os dias à tarde para orar. Então eu estava lá em casa, de repente eles batiam na porta, eu ia abrir, eram os meus amigos. Gideão, vamos para a igreja. E a gente ia para a igreja orar. Todos os dias a gente orava à tarde. E Deus
assim, abriu as portas para a gente em todos os aspectos. Eita glória, hein? Então foi também uma experiência Amém. Glória a legal Deus. de amizade, de amigos, né, que vão assim, te impulsionar para o bem, que vão impulsionar a sua vida espiritual. Amém. Vamos para a última pergunta, então. A sexta Vamos lá. pergunta. A paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Gustavo, sou da classe dos juvenis. E hoje eu queria fazer uma pergunta direcionada à irmã Elizabeth. Bom, a minha pergunta é: o que é uma amizade tóxica e como não ser um amigo tóxico? Obrigado, Gustavo, pela sua participação. Deus abençoe. A definição, né, da amizade, de amizade tóxica. As amizades tóxicas acontecem quando uma pessoa está sendo emocionalmente prejudicada ou usada por outra, tornando o relacionamento mais um fardo do que um apoio. A amizade tóxica pode afetar a saúde mental de uma pessoa, né? Então, isso aqui é um assunto assim, muito atual, muito contextualizado do nosso tempo. Isso aumentou muito depois da pandemia, né? Então, nós sabemos aí que vários casos de pré-adolescentes, de adolescentes, de juvenis e até mesmo de jovens que por conta de uma amizade tóxica, ela se torna presa por uma pseudo, né, vamos dizer assim, amizade, né? Falsa amizade. Falsa amizade. Então, isso afeta até mesmo a saúde mental. Então, vamos trazer aqui, nós trouxemos aqui alguns sinais de amizade tóxica. Eles desrespeitam seus limites. Eles né? quem? Os amigos. Os né? amigos, né? Tóxicos. Os amigos tóxicos, eles não respeitam os limites do outro. Então, digamos assim, como a pergunta foi, né, como não ser um amigo tóxico, então é você respeitar os limites do seu amigo. Isso. Esses amigos também precisam de algo de você. Você deve estar sempre à disposição deles. Eles nunca assumem as responsabilidades. Por exemplo, não reconhece que prejudica você no relacionamento de amizade. Verdade. Eles são pessoas, né, manipuladoras. Elas farão o que for necessário para arrastar você para o que querem. Você não consegue dominar, você sempre vai ser o dominado no relacionamento. Então você não deve ser um manipulador, E né, você, em relação à isso. amizade. E também são ciumentos, possessivos, descartam seus valores. Que perigo, né? Então não se importam em nem um pouco com o que você pensa. Então, esses são as amizades, né, tóxicas. E aí, cada um de nós, né, a gente fazemos, né, a proposta é que vocês façam também essa avaliação se você uma amizade tóxica, porque se enquadrou dentro de algum tópico desse aqui, é sinal que você também traz prejuízo para a pessoa que diz, né, ser seu amigo, né? Amém? Amém, muito bem. Então nós vamos concluir a nossa aula. E eu quero concluir dizendo o seguinte, que a amizade verdadeira é uma dádiva do Senhor, Amém. É uma bênção ter amigos. É muito bom. Quem acha um amigo, acha um tesouro, né? Glória a Deus. Contudo, não se engane. A palavra do Senhor nos adverte que há amizades que não valem a pena. Amizades são escolhas. Tem umas amizades que não valem a pena. Pois em nada acrescentam e ainda pode servir de laço, né, para você. Que Deus nos livre, né? Que o Senhor nos livre. Que todos os seus amigos possam encontrar em você a integridade e a lealdade que Davi achou em Jonatas. Amém. E que Deus te ajude a encontrar amigos verdadeiros, dotados de caráter e lealdade incondicionais. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos a campanha aí dos 1000 valentes, então você pode contribuir, né, também com a sua oferta na Escola Bíblica Dominical. E nós vamos então concluir a nossa aula com uma oração com a nossa irmã Elis. Amém. Senhor Deus, queremos te glorificar mais uma vez, ó Pai, porque
grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Pai, e nesta aula que trouxe, ó Pai, grandes aprendizados para a nossa vida e para a vida, Senhor, dos juvenis, que o Senhor possa, ó Pai, falar em cada coração, que eles possam fazer um autoexame, ó Pai, qualificando eles, se eles são boas amizades, se eles são pessoas que influenciam para trazer, Senhor, para o teu reino, ó Pai. Se aqueles que não se encontram nessas condições, que o Senhor possa ajudá-los, ó Pai, a vencer vários obstáculos, ó Pai, em relação às suas amizades. Guarda cada um deles, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme. Em seu nome, os coxos andam, e em seu nome, o céu